distrai muito, você é muito distraído. A palavra de Deus hoje vai falar sobre distração. E não só no sentido simples da palavra, andar distraído pela rua, como se distrair com coisas mundanas. Eu estava observando, irmãos, e eu sempre falo isso no café da manhã, que quando nós paramos, para ouvir Deus falar, quando nós nos damos essa oportunidade, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir Deus falar comigo, Deus fala, e Deus fala muito. Só que tem gente que não quer ouvir a voz de Deus, tem gente que quer ouvir a sua própria voz. Mas se você quiser ouvir a voz do Todo-Poderoso, Deus fala e fala muito. Então eu estava analisando algumas coisas. Eu estava vendo pessoas no meio da rua assim dispersas, com aparelho celular, pessoas que tropeçam com aparelho celular nas mãos, pessoas que estão trabalhando e quando tem um intervalo pega o celular. Só que as pessoas nunca pegam o aparelho celular para ler a Bíblia, para ver algo da parte de Deus. É sempre para se distrair com coisas da terra, com coisas mundanas. E aí, cada dia mais, quem é crente, quem é servo do Deus Altíssimo, vai se afastando de Deus e do conhecimento de Deus. Para nós nos aproximarmos de Deus e dos conhecimentos de Deus, é necessário que nós estejamos sempre ligados com Ele. Olha o que diz Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo enviando uma carta para aqueles que se converteram lá em Roma ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Ele diz que é o vosso culto racional. Aí olha o verso 2. E não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo que para você experimentar ou entender qual é a boa, a perfeita vontade de Deus, é necessário que você entregue o seu corpo para Cristo, e não é só uma parte, é toda a parte do corpo, é o seu corpo por inteiro, como sacrifício vivo, porque isso é agradável a Deus, ou seja, essa pessoa se entregou para mim. Então, a partir de hoje, eu posso usar essa pessoa, é isso que Paulo está dizendo, mas entrega por inteiro. E ele diz: se você fizer isso, você não vai se conformar com as coisas do mundo. E o que tem afastado as pessoas de Deus é as pessoas que se conformaram ou se acostumaram com as coisas do mundo. E você sabe, você que é cristão sabe, o que é do mundo pertence ao mundo. Quem é de Deus pertence a Deus. Então ele diz no verso 2, não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, ou seja, você tem que entender com a sua mente que há uma necessidade de buscar Deus sempre, e ele diz, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que Deus vai revelar para você a vontade dele sobre a sua vida, ou revelar segredos sobre o futuro para você, se você está distraído ou distraída com as coisas do mundo? Não tem como. Está entendendo? Não tem como. Deus até quer se revelar. Deus até quer te usar. Quer revelar para você coisas ocultas. Mas só que ele olha para você e só vê você distraído com as coisas do mundo. Aí eu estava vendo como o diabo é inteligente. Não só o aparelho celular, que se tornou febre, o diabo já há muitos anos utiliza o futebol como distração também. Porque tem gente que está na igreja, mas se tem um jogo do time dele, fica desesperado querendo saber o resultado. Eu lembro uma certa feita que teve a última eleição entre Bolsonaro e Lula, e tinha pessoas dentro da igreja com o celular ligado ali, rolando o culto, mas ele ligado porque ele queria saber se o Lula tinha ganhado, se o Bolsonaro tinha ganhado. Gente, olha a distração. E o diabo com isso vai afastando as pessoas daquilo que Deus quer falar. Aí tem gente que entra na igreja e sai da igreja. O que foi o culto hoje? Não sei. Qual foi a palavra hoje? Também não sei. Por quê? Porque está distraído com outras coisas.
Hoje eu fui ao culto e sabe o que eu fiz no culto? Eu me ajoelhei para falar com o Pai. Enquanto todos estavam em pé, eu estava de joelho. Por quê? Porque eu preciso me conectar com Ele para saber o que é que Ele quer falar comigo. Qual é a boa e a vontade dEle sobre a minha vida. Ou, de repente, algum recado que Ele deseja passar também. Mas eu estou tão distraído que eu não estou percebendo os toques de Deus. Paulo ainda envia mais carta, agora para a igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 7, verso 31, olha o que Paulo diz. Eis que usam deste mundo, os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, ou não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Paulo está falando assim, tudo nesta terra você tem que fazer, não tem para onde correr. Ou seja, você pode até usar deste mundo, mas não abuse, sabe? Não entre muito, não se aproxime muito, não queira muito, Por quê? Porque a aparência deste mundo passa e tudo que tem neste mundo vai passar. Então Paulo está dizendo, não tem como você não usar o mundo, não tem como você não viver neste mundo, você vai viver neste mundo, mas não abuse muito, tá entendendo? Não use muito, como se dele você abusasse, não fique muito nele, não se prenda nas coisas dele. Por quê? Porque a aparência deste mundo passa. Olha o que Paulo diz agora já na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso, não desfalecemos mais. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Quando Paulo diz assim, ainda, presta atenção, por isso não desfalecemos mais. Ainda que o nosso homem exterior, ou seja, essa capa, se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo está dizendo, por mais que os teus olhos, isso aqui eu estou conjecturando para você tentar entender o que Deus está falando sobre a distração. Ainda que os teus olhos vejam coisa, ainda que teus olhos, a sua mente deseje algumas coisas, presta atenção, cuidado. Não permita que também o homem interior queira o que o exterior está querendo. Repreenda o exterior, é guerra, irmão, é guerra de carne contra o espírito. E você tem que vencer. O espírito tem que vencer. A carne não pode vencer. Se você alimentar mais a carne, é ela que vence. Mas se você alimentar mais o espírito, é ele que vence. E o espírito tem que vencer. O homem exterior, esse que está aqui a capa, os olhos, pode ver, pode se corromper, até de ver coisas terríveis, mas o interior, contudo, tem que se renovar todos os dias. Ele continua, verso 17, ele diz assim, porque a nossa leve, presta atenção, e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, tá vendo? Que os olhos estão vendo, mas nas que não se veem, porque as que você vê, Paulo está dizendo, são temporais. As que você não vê são eternas. O que Paulo está fazendo com aqueles que ele está pregando, com aqueles que ele está ensinando, enviando uma carta, ele está dizendo, não permita o que os teus olhos estão te mostrando neste mundo, essas distrações, corrompeu-se um homem interior, a sua alma. Por quê? Porque tudo que os teus olhos estão vendo, essas distrações do mundo, essas coisas vão passar, vão acabar. Entendeu? Tudo que você vê, o teu desejo, o que os teus olhos te mostram e faz você desejar, vai acabar. Mas aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, não chegou ao entendimento de ninguém que Deus preparou para os seus, isso aí nunca vai se acabar. Portanto, se alimente disso. Deseje isso para a sua vida. Não perca tempo com a distração deste mundo. Se prenda nas coisas que os teus olhos não viram, mas a palavra de Deus já te revelou que tem. Mas só vai ter para aqueles que de fato não se distraíram e não se corromperam com este mundo. Para encerrar, 2 Timóteo capítulo 2, verso 3, presta atenção. Tu, pois, Paulo falando para Timóteo, porque Paulo está soltando um missionário, um jovem missionário Timóteo, para fazer a obra que Paulo já fazia. Paulo já tinha visto muita coisa, e Paulo sabia que a distração podia corromper a muitos, mas Paulo fala para Timóteo, tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado em Jesus Cristo.
Ninguém que medita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha o que Paulo está dizendo para ele. Você, Timóteo, tem que ser diferente. Você vai sofrer as aflições de um justo soldado de Cristo. E atenção, já que você está militando a obra de Deus, então se você é servo de Deus, você não pode se embaraçar com as distrações deste mundo. Tá? Ele diz, porque se você se distrair com as distrações desse mundo, o que vai acontecer? Você não vai agradar aquele que está te chamando para a obra. Ele diz, a fim de agradar aquele que alistou você para a guerra. Então nós que somos de Deus, nós que somos de Cristo, não podemos perder tempo com as distrações deste mundo, porque as distrações deste mundo estão levando muita gente para a ruína, muita gente para o inferno. Café da manhã rápido, objetivo, aplicado. E eu encerro aqui. te orientando. Não perca tempo com as distrações deste mundo. Futebol, pornografia, aparelho celular. Ganhe tempo neste mundo, alimentando a tua alma e não o teu corpo. E como é que se alimenta a alma? Jejum, oração, lendo a palavra de Deus, ouvindo hinos que faz a tua alma desejar cada dia mais o seu Criador. Tá bom? Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Esse é o nosso café da manhã de hoje. Se Ele permitir, amanhã voltaremos com mais um café espiritual. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.